Pode ser meu irmão, pode ser minha irmã, Bispo Eliane trazendo para você a palavra da madrugada. A palavra de hoje se encontra lá em Salmos 53, diz assim o versículo 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Eu vou ficar só por aqui porque esse versículo é tão forte que eu já quero te convidar a refletir, dar uma paradinha, comece a pensar, porque com certeza todos vocês, todos nós, temos temos insensatos ao nosso derredor. Como assim? Como assim, bispa? Quem são os insensatos? Como eu identifico uma pessoa insensata? Do coração. É quando ela começa a duvidar da existência, do poder de Deus. E ela começa a dizer no seu coração que Deus não existe. Primeiro ela começa a sentir. E quando o nível da insensatez está já elevado, ela já não mais diz, ela já não mais sente só. Ela já começa a falar também. Então, o que a palavra está dizendo aqui? Que quando a pessoa chega a esse nível, ela precisa de ajuda. Não, ela não precisa da nossa crítica. Ela precisa da nossa ajuda, até mesmo em oração. Até Deus entende que ela precisa de ajuda. Porque o insensato, o que quer dizer? Vamos tentar entender essa palavra insensato. É uma pessoa que não tem senso de razão. Ela está fora da sua razão, do seu juízo. É aquele que não está no seu juízo perfeito. Porque uma pessoa que está no seu juízo perfeito não duvida da existência de Deus, não deixa de crer em Deus, somente porque Deus não fez como ela queria, do jeito que ela queria, como ela gostaria que fosse, do jeito que ela gostaria que fosse. Só uma pessoa insensata, só uma pessoa sem juízo consegue pensar e agir dessa forma. Uma pessoa insensata é uma pessoa delirante. E a Bíblia vai dizer que o insensato diz no seu coração, não há Deus. Ela começa já do coração até chegar ao nível mais elevado, como eu disse, que é o de liberar a sua incredulidade a Deus. Primeiro ela começa a sentir e fala, não tem, Deus não existe, Deus não existe, eu não creio em Deus, só pelo fato de Deus não estar satisfazendo seus caprichos, as suas vontades, as suas necessidades até mesmo. Queridos, isso é muito sério. E se nós pararmos para poder analisar, nós vamos nos deparar, nós vamos descobrir que tem muitos insensatos ao nosso derredor. Tem muitas pessoas insensatas nos cercando no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você já identificou alguém nesse momento. E quando o nível da insensatez, ela se eleva a ponto da pessoa abandonar Deus, da pessoa começar a querer colocar a culpa de Deus não fazer em sua vida em pessoas, lugares, coisas, ou até mesmo na crença de que Deus não existe, quando a insensatez chega a esse nível, é a ajuda que a pessoa precisa, porque ela já começa a praticar ali a iniquidade e deixa de fazer o bem. Os próximos passos é a prática da iniquidade. Ela começa a fazer o mal para o próximo, a pecar,
sem medo de ser punida, porque afinal para ela já não existe um Deus para puni-la. Assim como não existe um Deus para abençoá-la, não existe também um Deus para cobrar dos seus erros. E ela pensa, já não há quem faça o bem. Mas o versículo 2 vai dizer que do céu, Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Ele de verdade, de fato, de coração. E o versículo 3 vai dizer assim de uma forma muito espantosa, que todos desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E o versículo 4 vai dizer, será que não entenderam nada? Esses que praticam a iniquidade, que devoram os seus povos como se comessem pão e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, diz o versículo 5, porque Deus dispersa os ossos daquele que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Meu irmão, minha irmã, a corrupção do pecador também tem sua redenção. O versículo 6 vai dizer, quem dera que Sião viesse já a salvação de Sião, né? Viesse já a salvação de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo. Jacó exaltará a Israel e Israel se encherá de alegria. Então aqui nós podemos entender que essas pessoas insensatas, se elas se permitirem, elas terão redenção. Por isso eu disse que elas precisam de ajuda. Quando você vê alguém dizer que Deus não existe, que Deus não está fazendo, né? Deus não tem ouvido a sua oração, Deus não ouve, ou que não tem acontecido como você queria que fosse, ou qualquer coisa contrária a Deus, não as critique. Ore por elas, entregue-a na mão de Deus, porque é Deus quem vai trabalhar. Porque a função de convencer do pecado é de Deus. E essa pessoa está pecando porque ela já não crê mais. Ela está cometendo iniquidade porque ela já não crê mais em Deus. Ela já não crê mais num Deus que abençoa, de forma que ela não pode crer mais num Deus que vai lhe condenar os seus pecados. Ela é insensata. Ela está fora do seu juízo. Ela está sendo injusta com Deus e com ela mesma, com tudo de bom que Deus já deu e já fez na vida dela. Então, por essa pessoa, só oração e deixar Deus trabalhar. Porque o tempo da redenção dela, o Espírito Santo fará chegar. Claro que dentro desse processo, muitas coisas acontecerão, porque o diabo, quando ele sai de uma pessoa, ele rodopia e depois tenta voltar para a velha casa. Como a Bíblia vai dizer, se ele encontra a casa vazia, ele volta com 7 piores. O estado daquela pessoa fica 7 vezes piores do que era antes. E todo o processo de libertação, todo o processo de transformação daquela pessoa se torna 7 vezes pior. Mas, ainda assim, há redenção para Israel. Porque o nosso Deus é justo e misericordioso. E a palavra de Deus ensina que só não há perdão para aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Vamos orar e, se você conhece alguém que seja insanamente insensato, sem juízo, ore.
e peça que Deus venha abreviar esse tempo de insensatez e trazer essa pessoa de volta para o centro da vontade e do querer dele, porque Deus é bom o tempo todo. E nós, crendo ou deixando de crer, não vai mudar essa essência e essa verdade de que Deus existe, Deus é bom e Ele quer nos dar o tempo inteiro a redenção. Deus abençoe e a paz.